Boa noite. Meu nome é Carlos Magno Vasconcelos. Eu sou economista e professor de ensino superior. Hoje é dia 23 de outubro de 2022. Estamos a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Pouco antes do primeiro turno das eleições, gravei um vídeo breve onde tentei explicar o que está em jogo nas eleições de 2022 no nosso país. Esse vídeo que eu gravei, disponibilizei no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook. Se você tiver interesse em ver, vai achar com facilidade. Volto hoje, a uma semana das eleições, para fazer breves comentários a respeito dos dois candidatos postulantes à presidência da República. E gostaria de dizer, antes de mais nada, que esse vídeo ele é endereçado principalmente para as pessoas que por algum motivo ainda se encontrem indecisas em relação ao seu voto e também para aquelas que não votaram no primeiro turno e pretendem votar no segundo turno. Muito bem, eu vou falar dos dois candidatos, mas para isso eu decidi adotar um critério na minha fala. Um critério e um método. E o que é que eu vou fazer? Eu resolvi pontuar aqui alguns dos argumentos mais recorrentes usados por Jair Bolsonaro e por seus seguidores para desqualificarem o ex-presidente Lula. E eu vou dizer para vocês e vou mostrar para vocês de maneira muito breve que todos esses argumentos são falsos, são errados. O primeiro argumento, que é o mais usado por Jair Bolsonaro e por seus seguidores, é de que Lula é ladrão e Lula é ex-penitenciário, ex-presidiário, né? Muito bem. Eu tenho a dizer para vocês o seguinte: em nosso país, uma pessoa só pode ser considerada ladrão se ela for julgada e condenada. Antes disso, o que pode existir são denúncias. Mas uma pessoa só pode ser chamada de ladrão se for julgada e condenada. Não é o caso de Lula. Lula foi julgado, foi condenado, foi preso, mas os advogados de Lula recorreram do julgamento. Recorreram alegando que o processo de julgamento dele foi incorreto, foi mesmo ilegal. Além disso, reclamaram também que o juiz que o condenou ele era parcial no julgamento, ou seja, ele entrou nesse julgamento, ele entrou já com o propósito prévio de condenar o réu, no caso, o Lula. É lógico que esses requerimentos, essas reivindicações dos advogados de Lula, elas também precisam de ser investigadas, e foram. E precisam de ser julgadas, e foram. E o resultado do julgamento foi a anulação do julgamento do Lula. Quando um julgamento é anulado, ele não tem mais efeito prático nenhum. Lula hoje, o que ele tem contra ele
são várias denúncias de corrupção. Mas ele não foi julgado e não foi condenado, porque o julgamento dele foi anulado. Não tem efeito prático nenhum, zero. Acontece que Jair Bolsonaro também tem contra ele inúmeras denúncias de corrupção. E Jair Bolsonaro ainda não foi julgado e também não foi condenado. Portanto, no dia de hoje, dia 23 de outubro de 2022, se você chamar Lula de ladrão, você também pode chamar Bolsonaro de ladrão. Nenhum dos dois foram julgados. Nenhum dos dois foram condenados. E o julgamento que houve de Lula foi anulado. Não tem efeito prático. Lula é inocente. E Bolsonaro, até o dia de hoje, ele também é inocente. Bom, dizem também que Lula é um ex-presidiário. É verdade. Mas não se esqueça que Lula é um ex-presidiário por erro da justiça, porque o julgamento que condenou e levou Lula para a prisão foi anulado. Então Lula nunca devia ter estado na prisão, mas foi para a prisão por erro, ou intencionalmente, do juiz Sérgio Moro. Lula é um ex-presidiário que nunca devia ter estado na prisão. Mas Jair Bolsonaro é um ex-presidiário também. Ele foi preso nas Forças Armadas e depois foi expulso das Forças Armadas. Jair Bolsonaro é um ex-presidiário. Ponto final. Não tem que discutir mais nada. Ele foi preso e depois foi expulso das Forças Armadas. Tem mais. O atual presidente do Partido Liberal, que é o partido de Jair Bolsonaro, partido político, pelo qual Jair Bolsonaro é candidato à presidência da República. O presidente do Partido Liberal é o senhor Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto foi julgado, condenado, é ladrão, pagou pela pena de ladrão, foi preso e cumpriu pena porque era ladrão. Este homem hoje é o presidente do partido de Jair Bolsonaro. Esse sim, assim como Jair Bolsonaro, ex-presidiário. E Valdemar da Costa Neto foi julgado, condenado, é ladrão. Esse sim, você pode chamar de ladrão. Tem condenação. E não houve nenhuma tentativa de recorrer contra o julgamento. Ele acatou, aceitou que era ladrão. As informações e as provas contra ele provavelmente eram absolutamente definitivas. Então, sobre esse assunto de Lula ladrão, não se esqueça. Se você quiser chamar o Lula de ladrão, pode chamar, mas chame Bolsonaro também de ladrão. Os dois têm contra si o mesmo tipo de denúncias por corrupção, e nenhum dos dois foram julgados até agora, nem condenados. A segunda denúncia que fazem muito regularmente contra o ex-presidente Lula é sobre essa suposta tentativa de trazer o comunismo para o Brasil. Olha, eu queria que você usufruísse do privilégio que vocês têm de poder analisar, refletir sobre essas mentiras que são ditas por Bolsonaro e por seus apoiadores, através da experiência de governo do Lula. O Lula teve 8 anos na presidência da República. E durante todo esse tempo, jamais houve nenhum passo, nenhuma tentativa, nenhum esboço
de alguma medida que pudesse lembrar o comunismo nos 8 anos de governo do Lula. O Lula não quer trazer o comunismo para o Brasil. Mas por que eu posso ter certeza disso? Porque ele já teve 8 anos para fazer isso. E nunca foi feito. O argumento é ideológico. O argumento é falso. O argumento é até mesmo criminoso contra o ex-presidente Lula. Não há essa possibilidade. Algumas vezes os bolsonaristas tentam dizer que o Lula apoia os regimes em Cuba, na Nicarágua e Venezuela, e eles supõem que nesses países existe comunismo. Então, como o Lula já deve ter feito afirmações em defesa dos governos de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua, que são países autônomos, soberanos, como ele já deve ter feito declarações de apoio a esses países, e supondo que esses países sejam comunistas, os bolsonaristas dizem que pelo fato do Lula apoiá-los, ele então quer trazer o comunismo para o Brasil. Meu Deus! Nem Cuba, nem a Venezuela, nem a Nicarágua são comunistas. Nenhum desses países é comunista. Nesses países existem governos autoritários. Existe uma história para explicar esse autoritarismo. Eu não tenho tempo de falar sobre elas aqui. Mas os bolsonaristas aproveitam essa história para dizer que Lula também apoia ditadores. Olha, quem já se declarou favorável à ditadura, inclusive a ditadura que houve no Brasil, foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não se diz favorável apenas à ditadura que houve no Brasil. Jair Bolsonaro tem como ídolo um dos grandes torturadores brasileiros. E ele não tem vergonha disso. Ele não esconde isso. Ele sempre disse que é um grande admirador de Carlos Alberto Ustra, um dos maiores torturadores do Brasil. E disse até que o livro do Ustra, esse torturador, esse criminoso, é o livro de cabeceira dele. Foi ele quem disse, não sou eu. Está tudo aí nas redes sociais, publicado com entrevistas dele para ser visto e lido. Além disso, Bolsonaro apoiou a ditadura chilena de Augusto Pinochet. Bolsonaro apoiou o ditador Alfredo Stroessner, do Paraguai. Bolsonaro apoiou a ditadura argentina. E não para na América Latina. Bolsonaro já disse que Hitler foi um grande estrategista. Ora, todos nós sabemos o que Hitler pretendia. Hitler jamais defendeu a sua nação, porque a Alemanha não foi atacada, a Alemanha foi o país que agrediu. Hitler construiu um plano para dominar toda a Europa e, inclusive, exterminar os povos que não eram arianos, porque eram considerados inferiores à raça alemã, aos germânicos. Hitler era um exterminador. Bolsonaro considera Hitler um grande estrategista. Procure nas redes sociais, procure nas informações que tem na internet, está tudo disponível. Não para em Hitler. Bolsonaro adotou na campanha política dele o lema Deus, Pátria e Família. Esse lema era o lema da ditadura de Salazar em Portugal.
Bolsonaro adora ditadores, tanto latino-americanos quanto estrangeiros. Portanto, se é verdade que Lula já demonstrou alguma simpatia por 3 ditadores latino-americanos, em Cuba, em Venezuela e Nicarágua, eu digo para você que Bolsonaro é apaixonado por ditadores. Em primeiro lugar, os brasileiros. Em segundo lugar, os ditadores do Chile, do Paraguai e da Argentina. E muito além das fronteiras latino-americanas, Bolsonaro adorava Hitler e também Salazar. As falas são dele, não são minhas. Um outro argumento importante que a turma de Bolsonaro e ele próprio gosta de usar contra Lula é que o Lula não gosta das famílias, o Lula não defende a família brasileira. E além disso, o Lula é a favor do aborto. Vamos lá, primeiro sobre a família. O que é defender a família? Eu tenho uma família, você talvez tenha uma. Eu sou casado há 30 anos, tenho 2 filhas. Minha experiência de família mostra para mim que defender a família, de fato, é você garantir trabalho para os pais. É você garantir renda suficiente para sustento da família. É você garantir educação para os filhos. E é você garantir moradia para a família. Você concorda que isso é defender a família? Bom, se é verdade, olhe para o governo de Bolsonaro e para o governo de Lula. Lula criou o Fome Zero, o programa Fome Zero, que depois virou Bolsa Família, no seu primeiro ano de governo, em 2003. Primeiro ano de governo. Lula criou o PAC, Programa para a Aceleração do Crescimento. Esse programa significava obras de construção civil, aeroportos, portos, estádios, estradas, enfim, uma série de obras de grande porte, cujo objetivo era não só atender os interesses de empresas privadas, que eram as que construíam as obras, mas era também gerar emprego e gerar renda para a população brasileira. Não há maior demonstração de amor pelas famílias do que um programa dessa ambição que foi o PAC para geração de emprego e renda. Também não há maior demonstração do que o programa Fome Zero e o Bolsa Família, no início do governo Lula. Mas não parou por aí não. Lula fez o maior programa de inclusão na educação que nós conhecemos nesse país ao longo da nossa história. Nunca houve em outra época do Brasil, além do período do governo Lula, em que se formassem tantas pessoas, tantos jovens, saídos de famílias humildes, cujos pais têm dificuldade enorme para manter os filhos em escolas. Foram inúmeros o número de pessoas vindas dessas famílias mais humildes que pela primeira vez acederam à universidade e se qualificaram com as mais diversas profissões, inclusive as mais nobres delas. Não para na saúde, não para na educação, não para no emprego, não para no Bolsa Família. Não se esqueça que Lula criou o programa Minha Casa, Minha Vida, programa de habitação popular, exatamente para atender, entre outras famílias, também famílias de baixa renda. Lula se preocupou com a renda dos pais, com o emprego dos pais, com a alimentação das famílias, com a escola das crianças e com a casa própria. Isso é cuidado com família. Gente, abandona esse discurso louco, esse discurso de gente absolutamente estranha, que fica com essas histórias de que Lula não tem apreço pela família.
Eles dizem também que Lula é a favor do aborto. Não existe afirmação de Lula sendo a favor de aborto em lugar nenhum. Porque o Lula já declarou inúmeras vezes que ele é contra o aborto. Essas acusações sobre a questão do Lula ser a favor de aborto, não sei o quê, os acusadores, que são Jair Bolsonaro e os seus seguidores, os seus apoiadores, essa acusação ela vem envolta numa espécie de verdade bíblica. É como se o aborto tivesse sido denunciado por Deus ou por Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Meu irmão, saiba você que não existe uma única vez em que a expressão aborto seja mencionada nas Escrituras, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Não existe a expressão, a palavra aborto, não existe. Zero. Qual é o argumento dessa gente que acusa o Lula de ser a favor de aborto? Eles querem dizer que o Lula é a favor de uma prática que era condenada por Deus. E por que ela era condenada por Deus se não existe na Bíblia nada a respeito do aborto? Eles dizem que ela era condenada por Deus porque Deus ele é a favor da vida. Há um mandamento entre os 10 mandamentos bíblicos que diz não matarás. É verdade, é verdade. Talvez o aborto se encaixe aí, é possível. Mas preste atenção, o não matarás bíblico não é só para a criança que está no ventre da mãe. É também para as crianças que já nasceram e estão morrendo de fome. É também para os adolescentes e adultos que já nasceram, estão vivendo e estão morrendo de fome, e estão sendo dizimados pela violência nas ruas e muitas vezes por inanição, falta de comida. Você já viu esses seguidores de Bolsonaro se levantarem para defenderem os pobres e necessitados que estão morrendo de fome na rua? Mas como eles não fazem isso se eles são a favor de Deus e eles são a favor da vida? Deus não fala expressamente, não matarás no ventre, só depois que nascer. Deus não fala isso. Mas os bolsonaristas se calam diante da morte de milhões de brasileiros, pessoas que estão morrendo todo dia na rua, por fome ou por outros motivos, em que o desamparo é o principal motivo da morte. Por favor, gente, essa acusação contra o Lula de ser favorável ao aborto, em primeiro lugar, é mentirosa, é caluniosa. E em segundo lugar, é hipócrita. Senhores, eu quero terminar essa fala, eu vou tentar correr, porque tem um outro argumento muito usado pela turma do Bolsonaro contra o Lula. É quando dizem que Lula andou dando dinheiro para Cuba e para Venezuela, para que eles construíssem grandes obras lá nos países deles. Atenção, eu peço a sua atenção, meu irmão. O assunto agora aqui é de economia. Você sabe como é que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França e outros países hoje desenvolvidos construíram o seu poder econômico? Você sabe de como? Entre outros motivos, emprestando dinheiro para países mais pobres, para que esses países pudessem fazer grandes obras. E aí eles mandavam as empresas deles virem construir ou fornecer equipamentos. O que Lula fez ao emprestar dinheiro para Cuba e para Venezuela não é crime.
E Lula não fez isso por conta própria. Lula tinha ali um projeto. Ali por trás daquilo existe uma ideia, um plano econômico. Lula empresta dinheiro para Cuba, empresta dinheiro para Venezuela, para que eles construam grandes obras. Mas quem constrói as grandes obras em Cuba e na Venezuela são construtoras brasileiras, que usam muitos equipamentos e máquinas brasileiras. Muitos insumos para a produção são brasileiros. E muitos trabalhadores que serão empregues lá, ou aqueles que serão empregues aqui para produzir essas máquinas, é emprego para brasileiro. Lula jamais deu dinheiro para a Venezuela ou para Cuba, porque ele não pode fazer isso. Ele teria que passar pelo Congresso Nacional. Lula não deu dinheiro para ninguém. Por favor, por favor. Chega de história maluca, não é? Lula emprestou dinheiro para a Venezuela e para Cuba. E esses países estão pagando e vão pagar ao Brasil. Do mesmo jeito que nós, brasileiros, tomamos dinheiro dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e pagamos para esses países. É uma operação normal, comum, corriqueira dentro do sistema econômico internacional. Não inventem conversa. É mais uma farsa, é mais uma mentira esse negócio de acusar Lula dizendo que ele deu dinheiro para Cuba e para Venezuela. Meu Deus, isso é um absurdo. Por favor, um mínimo de bom senso resolve essa situação. Para terminar essa minha fala de hoje, eu queria dizer o seguinte: no próximo domingo, dia 30, você vai às urnas eleger o novo presidente do Brasil, que vai governar o Brasil a partir de 2023. E o que eu vou dizer agora para você é para concluir tudo isso que eu falei. Eu quero dizer para você o seguinte: ao escolher entre Jair Bolsonaro e Lula, você estará escolhendo entre o candidato da morte e o candidato da vida. E eu vou explicar, porque eu não acuso sem argumentar. Eu argumento, explico e forneço aqui as bases do meu argumento. Então vou explicar para você por que Bolsonaro é o candidato da morte. Ele é o candidato da morte porque durante a pandemia da Covid, Bolsonaro, em primeiro lugar, ele negligenciou a pandemia, dizendo que aquilo não passava de uma gripezinha. Em segundo lugar, Bolsonaro atrasou a compra das vacinas. Em terceiro lugar, Bolsonaro disse que as vacinas eram ineficientes, não serviriam para nada. Bolsonaro trabalhou contra a vacina. Em quarto lugar, Bolsonaro desobedeceu a todas as recomendações de organizações internacionais e inclusive do ministro da Saúde do governo dele, no sentido de se precaver contra a pandemia, contra o Covid. As recomendações eram para não fazer aglomeração e para usar máscara. Bolsonaro incentivou as aglomerações e desestimulou, fez campanha contra o uso de máscara. Em uma manifestação, Bolsonaro chegou a retirar a máscara de uma criança. Bolsonaro contribuiu de maneira decisiva para que o número de vítimas da Covid fosse alcançar mais de 700 mil brasileiros. Ele é o candidato da morte. Mas não é só isso aí, não. Tem mais uma coisa. Agora, esse final de semana, saiu uma notícia de que o ministro da Economia de Bolsonaro quer acabar com a correção do salário mínimo pela inflação. Consequentemente, vai acabar também com a correção das aposentadorias pela inflação. Meu irmão, eu não posso explicar isso aqui, mas o tempo que eu tenho, eu vou apenas dizer para você o seguinte: isso é um projeto de Paulo Guedes e de Bolsonaro que já vem de longe. Já era projeto deles antes da eleição. Eles não estão falando nada de novo. Isso é um plano
de Paulo Guedes e Bolsonaro. Eles só não fizeram agora, nesses primeiros 4 anos, por conta da situação que o país entrou por causa da pandemia. Senão eles teriam avançado essa tese, essa ideia, e teriam feito aprovar no Congresso Nacional. Mas eles querem aprovar na próxima legislatura. E eu vou dizer para você o que isso vai fazer. Isso vai reduzir ainda mais o poder de compra de quem vive de salário e de quem é aposentado. E aí eu completo, para dizer para você que o salário mínimo de hoje já é muito insuficiente para a sobrevivência dos assalariados. E a aposentadoria de hoje já é insuficiente para a sobrevivência dos aposentados. Com a redução, Bolsonaro está colocando sob risco a vida dos aposentados e dos assalariados. Mais uma vez eu respondo para você, Bolsonaro é o candidato que representa a morte. E sabe por que eu digo que Lula é quem representa a vida? Porque exatamente Lula foi quem criou um plano de resgate das famílias mais humilhadas e mais necessitadas desse país, através do Bolsa Família. Porque foi Lula que, através de programa de emprego, conseguiu gerar emprego e gerar renda para as famílias brasileiras e para os brasileiros de um modo em geral. Porque Lula democratizou a educação no Brasil e deu acesso até mesmo aos filhos das famílias mais humildes do Brasil à educação de nível superior. E, finalmente, Lula lançou um programa de moradia popular para resgatar as famílias que não tinham onde morar ou que viviam de maneira extremamente penosa. Por isso, eu digo para você, no dia 30, próximo domingo, você vai às urnas. Não é para escolher entre um candidato, um homem e outro homem. É para escolher entre o candidato da morte, Jair Bolsonaro, e o candidato da vida, Luiz Inácio Lula da Silva. Faça a sua opção, mas não se esqueça depois do seu voto. Eu desejo a você uma ótima semana e uma ótima votação no próximo domingo. Grande abraço.